Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, para os amigos e amigas, servos e servas de Deus. Eu quero aproveitar esta manhã, hoje é dia 31 de março, e eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Queria compartilhar com vocês. Que se encontra em Lucas, no capítulo 11, no versículo 24 ao versículo 26. Evangelho que escreveu o doutor Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26, que diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Preste bem atenção, porque essas palavras elas foram ditas por Jesus. A Bíblia que vai dizer que quando o homem conhece a Cristo, quando o homem se aproxima dos caminhos de Deus, quando eu me refiro ao homem, eu me refiro à mulher também, porque Deus, ele é poderoso para discernir as intenções do coração. E quando o homem se apresenta para Deus, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, ele faz uma limpeza dentro desta pessoa. Olha aqui, quando chega, encontra a casa em ordem. Por quê? Quem coloca a vida de uma pessoa em ordem é a presença de Deus. Quem transforma o coração de uma pessoa é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele adorna o homem, o interior do homem, ele purifica, ele limpa, ele faz uma varredura, ele varre as nossas sujeiras. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é algo sobrenatural. A pessoa passa a viver de uma forma diferente. Por quê? Porque quando um espírito imundo habitava na vida dessa pessoa, ele usava a pessoa para fazer muitas coisas erradas. A pessoa fumava, a pessoa bebia, a pessoa mentia, a pessoa se prostituía. E a Bíblia fala que esse espírito sai dessa pessoa e o Espírito Santo de Deus entra. Ele entra, limpa e adorna a vida dessa pessoa. Só que este espírito que um dia habitou dentro desta pessoa, a Bíblia fala que ele fica em lugares áridos, procurando um lugar de repouso. Olha aqui, preste bem atenção. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ou seja, isso daqui serve para nós nos municiarmos. Porque se nós hoje estamos na presença de Deus, se hoje nós servimos ao Senhor, mas se outrora nós estávamos no mundo fazendo diversas coisas erradas, e hoje estamos na presença de Deus, aquele espírito que nos usava para fazer coisas erradas, esse espírito, ele fica vagando em lugares áridos. E volta e meia, ele volta para aquela casa onde era a habitação dele. Eis aí o perigo de nós estarmos vazios da presença de Deus. Eis aí o perigo de nós perdermos a presença do Espírito Santo. Porque aquele espírito, ele fica vagando. E volta e meia ele se apresenta, ele fica observando de longe. E se ele encontra essa casa vazia, isso é um perigo. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração essa manhã? Porque nessa quarentena, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que tem muitas pessoas pensando em se desviar. Tem muitas pessoas pensando em se afastar dos caminhos do Senhor.
aproveitando a ocasião de não estarem frequentando os cultos, de não estarem cultuando o Senhor em suas igrejas. Tem muita gente pensando em se desviar. Só que o estado dessa pessoa que um dia, outrora estava no mundo e hoje conheceu a Cristo, e se porventura essa pessoa se distanciar do caminho do Senhor, a Bíblia diz que o estado dela fica pior. Observe bem o que nós lemos. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando um chega, encontra a casa em ordem, porque é o Espírito Santo que coloca a nossa vida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha o perigo que nós, que estamos na presença de Deus, se nós não vigiarmos, se nós não procurarmos ter uma vida sincera diante de Deus, uma vida em santidade, uma vida de entrega, de renúncia. Eis aí o perigo, onde muitos têm entrado por esse caminho. Muitas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor, achando que os prazeres desse mundo é melhor do que estar na presença de Deus servindo o Senhor, e acabam quebrando a cara. Eu nunca ouvi dizer de um desviado, de uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. Essa pessoa, nunca ouvi dizer essa pessoa ter tido êxito, essa pessoa ter tido sucesso, ter tido vitória. Então o estado dessas pessoas, se nós porventura nos afastarmos do caminho do Senhor, o nosso estado, diz a Bíblia, que fica pior. Se outrora nós estávamos na mentira, no engano, se outrora nós estávamos no pecado, na prostituição, no adultério, na bebedice, a Bíblia fala que o nosso estado fica pior quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, mas retrocedemos. E eu vejo muitas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor por qualquer coisa. Muitas pessoas têm deixado a Cristo por motivos fúteis. A Bíblia fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As pessoas têm encontrado muitas desculpas para se afastar dos caminhos do Senhor, achando que elas vão alcançar sucesso, que elas vão alcançar vitória. Deixa eu te falar uma coisa: não há vitória longe da presença de Deus. Não existe vitória longe dos caminhos do Senhor. E o que afasta muitas pessoas de Deus são os nossos próprios pecados, diz a Bíblia. Sabia que é o nosso pecado, quando você vê uma pessoa se afastando dos caminhos do Senhor, de pouquinho, é o próprio pecado que faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz isso em Isaías capítulo 59, versículo 2 e 3. Vamos ler o que diz? Olha só. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Então a Bíblia é bem clara. O que faz separação de nós para com o nosso Deus é os nossos pecados. O Espírito Santo de Deus não pode habitar em uma casa suja, em uma casa cheia de pecados, em uma casa cheia de mentiras, em uma casa cheia de prostituições. O Espírito do Senhor, ele é santo. E é necessário que nós procuremos viver em santidade. Porque sem santidade a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Então não adianta a gente viver uma vida de engano, uma vida de falsidade, uma vida no pecado,
que nós não conseguiremos servir a Deus. Nós não conseguiríamos andar na presença do Senhor. O próprio Deus não permite isso. Aí você pode me perguntar, mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Mas existe uma diferença em nós sermos pecadores e em nós amarmos e vivermos no pecado. Tem muita gente que ama estar no pecado. Tem muita gente que ama viver na mentira. Tem muita gente que ama as práticas pecaminosas desse mundo. Muitas das vezes um servo ou uma serva de Deus, ele peca involuntariamente. Não é porque ele gosta de pecar, não é porque ele quer pecar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele em uma de suas cartas, ele escreve: quão miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer, esse faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. O apóstolo Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento, ele chegou a esta conclusão. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma matéria, em um corpo pecaminoso. O nosso corpo, a nossa carne, ela tende para as coisas da carne. A Bíblia fala que existe uma luta constante entre o espírito e a nossa carne. A nossa alma tende para as coisas da carne, mas a Bíblia nos exorta e nos orienta que nós devemos sujeitar nossa carne com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque aquele que tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus não tem prazer no pecado. Rebarachúria, calamaia, sébia. Aquele que tem sua vida alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, ele não tem prazer em viver no engano, em viver no erro, pois o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está em servir a Deus, o seu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então existe uma diferença, querido. Tem muitas pessoas que estão perdendo a presença de Deus, porque estão deixando os desejos da sua carne prevalecer sobre elas. Volto a dizer, tem muitas pessoas perdendo o Espírito Santo de Deus pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes. Te mostro na palavra de Deus, homens de Deus que perderam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, por brincarem de servir a Deus. E um desses homens, vocês bem conhecem a história, um desses homens se chama Sansão. Vamos observar o que a palavra de Deus diz aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 20. E disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes, e me livrarei, pois não sabia ele que o Senhor se tinha retirado dele. Vocês conseguem enxergar a dimensão, o perigo que é nós brincarmos com as coisas de Deus? Tem muitas pessoas brincando com as coisas de Deus. Sansão brincou com a unção que estava sobre a vida dele. Por quê? Porque ele era um homem separado por Deus. Deus levantou Sansão para ser um nazireu de Deus, para proteger o povo de Deus, a nação de Deus. Sansão não poderia de forma alguma se envolver com mulheres de nações pagãs, com mulheres que serviam e adoravam outros deuses. Quando eu digo deuses, é Deus com D minúsculo, porque o único Deus todo-poderoso é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é o nosso Deus. Sansão brincou, ele se envolveu com mulheres erradas, e uma dessas mulheres se chamava Dalila.
Aí eu te faço uma pergunta: no meio do povo de Deus, será que não existia mulheres bonitas? Com certeza existia mulheres bonitas no meio do povo de Deus. Mas existem escolhas que nós fazemos que Deus não interfere. Deus jamais vai interferir nas nossas escolhas, nas nossas decisões, até porque nós temos o livre-arbítrio. Sansão se envolve com uma mulher errada e Sansão passa a mentir. Repito, Sansão passa a mentir. Sansão passa a brincar. A mentira é algo muito pesado, onde muitas pessoas não dão tanta importância, mas a Bíblia atribui o diabo em ser o pai da mentira. A primeira mentira na terra foi ele que contou. Lá no céu, antes mesmo de existir a terra, o diabo, Lúcifer, ele doutrinou uma terça parte dos anjos, mentindo para os anjos, colocando dúvidas no coração dos anjos, dúvida no coração, talvez eu me pronunciei errado agora, colocando dúvidas nos anjos, prometendo coisas que ele jamais poderia proporcionar para aqueles anjos ao qual ele catetizou nos céus. Então a Bíblia atribui o diabo como o pai da mentira. E tem muitas pessoas brincando com a tal da mentira. A mentira vai levar muitas pessoas para o inferno. A Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos. Eu não sei como é que você está, não sei se você tem o costume de mentir. Querido, querida, tome cuidado com a mentira. A mentira tem tirado muita gente da presença de Deus. O Espírito Santo tem se entristecido com muitas pessoas por conta da mentira. Dalila foi orientada pelos príncipes filisteus. Ela recebeu uma proposta em dinheiro, em moedas de prata, para descobrir o segredo de Sansão. Primeiro erro de Sansão, se envolver com mulheres erradas. Segundo erro de Sansão, passou a mentir. E o Espírito de Deus é santo. Ele não habita em uma casa onde há mentira, onde há mentiras. Primeiro ela pergunta: Sansão, aonde vem a tua força? Aí ele inventou uma mentira, falou que se ele fosse amarrado com fechos molhados, ele perderia sua força. E ela amarrou ele com fechos molhados. Aí a história vai dizer que ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele quebra esses fechos ao qual Dalila tinha amarrado ele. Depois ele fala sobre as cordas novas que nunca haviam sido usadas. Se ele fosse amarrado por essas cordas, ele perderia sua força, e ela fez isso. E ele quebra as cordas novas também. Ou seja, não sabendo ele que o Espírito de Deus estava se afastando dele. Até que chega um ponto da vida de Sansão, a Bíblia fala, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Deus se retirou de Sansão. Aquela força que existia sobre ele era a presença de Deus. Enquanto você estiver na presença de Deus, Deus é contigo. O mal não pode te vencer, o mal não pode te parar. Nem demônio, nem inferno pode te atingir. Enquanto você estiver nos caminhos do Senhor, enquanto a presença do Espírito Santo estiver sobre a sua vida, você é mais do que vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Rebarachúria, calabaia, sébia. Mas se porventura nós perdermos a presença de Deus, querido,
Isso seria a nossa derrota. Priorize a presença do Senhor. Feche as brechas. Feche as portas. Não dê legalidade para o diabo entrar na tua casa. Não dê legalidade para o diabo entrar na tua vida, na tua família. Feche as brechas. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para que ele possa tragar. Vamos se municiar. Vamos vigiar. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Vamos entrar em vigilância. Nesses dias em que estamos nas nossas casas, vamos procurar buscar a presença de Deus. Faça como Jesus te ensinou, feche a tua porta, dobre o teu joelho e busque a Ele. Ore ao Senhor, que está em oculto, e em oculto Ele te responderá. Aproveite esses momentos em família. Chame a presença de Deus para dentro do seu lar. Deus nunca precisou de multidões para Ele operar na terra. Ele mesmo disse na sua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se estiver você, o seu marido, você, sua mãe, ou você, o seu pai, você, o seu filho, uma reunião entre irmãos, a presença de Deus se fará presente neste lugar. Deus não começou o ministério dele, Jesus não começou o seu ministério com centenas de milhares de pessoas, não. Ele escolheu apenas 12 para estar lado a lado com ele. 12 apóstolos, 12 discípulos. Dentre esses 12 tinha um traidor, tinha um Pedro que ainda não havia se convertido, tinha um Tomé que era incrédulo. Olha só a qualidade da igreja de Cristo. E hoje nós queremos reclamar de um irmão, de uma irmã que olha torto pra gente, do pastor que fala uma palavra um pouco mais dura pra gente. Tudo já é motivo de nós sairmos da igreja, tudo é motivo de nós se afastarmos dos caminhos do Senhor, né? Não é assim? Tem muita gente que é assim. Estão trocando Cristo por nada. Essa é a realidade. As pessoas estão vivendo um evangelho pobre. Um evangelho pobre. Um evangelho fraco. Mas nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Enquanto estivermos na presença do Senhor, passando por provações, passando por tribulações, passando por desertos. Mas se Deus está conosco, a vitória está garantida. Deus não te chamou para você ser uma frustrada. Deus não te chamou para você ser um derrotado. Pelo contrário, quando Deus nos tira desse mundo para estarmos na presença dele, é porque ele quer fazer de mim, de você, mais do que vencedores. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo nessa terra. Para que o mal, quando ele se atrever a vir por um caminho contra a minha vida e contra a tua vida, ele se deparar com um homem, com uma mulher, com um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que por 7 caminhos ele fugirá. Sabe por quê? Porque sobre a tua vida existe um selo este do Espírito Santo de Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Homens perderam a presença do Espírito Santo por brincarem de servir a Deus. Falei o exemplo de Sansão e eu vou colocar mais um exemplo aqui. Quem não conhece a história de Saul, quando Deus usa o profeta Samuel para falar que Saul deveria guerrear contra uma nação, determinada nação, e é
e era para ele ferir, matar a fio de espada todos os homens, mulheres, crianças, animais. E Saul vai ao combate e desobedece aquilo que Deus havia usado o profeta para falar com ele. Saul desobedeceu as ordens de Deus. Aí você me pergunta, o que aconteceu com Saul? Os irmãos bem conhecem. Vamos ver aqui o que aconteceu com Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Pela desobediência, Saul perdeu a presença de Deus. E a história diz que ele ainda quis fazer sacrifícios com aquilo que ele tinha pegado. Deus falou para ele não pegar nenhum animal. Ele pegou os melhores animais e trouxe para o arraial de Israel. E quando o profeta adverte Saul pela sua atitude de rebeldia, de rebelião, ele diz, não, eu peguei esses animais para sacrificar o Senhor. E o profeta Samuel adverte Saul, porventura Deus tem maior prazer em que no sacrifício do que na obediência, pois o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aí eu quero completar esta palavra, querido, obediência é melhor do que sacrifício. Quando eu me refiro à obediência e a sacrifício, Deus traz à memória o jejum sem obediência é sacrifício de tolo. Você ir na congregação, na desobediência, é sacrifício de tolo. Você subir o monte na desobediência é sacrifício de tolo. Porque Deus tem maior prazer em que se obedeça os seus estatutos do que no sacrifício. É necessário nós procurarmos uma vida de obediência diante de Deus. Quando eu libero esta palavra, eu não sou hipócrita. Essa palavra primeiro corta no meu coração. Eu sei aonde eu tenho falhado, eu sei aonde eu tenho errado. Eu sei aonde eu tenho que me posicionar. Você também sabe aonde você tem falhado. E Deus quer que nós tomemos uma postura diante dele. Deus quer que nós nos posicionemos diante dele. Porque se nós perdermos a presença de Deus, será um fiasco, querido, um fiasco para nós. Então vamos valorizar a presença de Deus. Se nós tivermos uma vida de renúncia, querido, não há motivos, não tem porquê o Espírito Santo se afastar de nós. Quando nós cometemos um pecado e nos arrependemos, a Bíblia diz que o nosso advogado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele intercede por nós. Ele está diante do Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. A Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes, o Senhor 7 vezes o levanta. Talvez você está me ouvindo, não sei, mas talvez você está caído. Saiba que Deus pode e quer te levantar. Rebarachúria. Lamão chocal a sébia. Deus quer te levantar. Aonde você parou, aonde você caiu, Deus quer que você continue marchando. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a Bíblia Sagrada.
Não é porque nós pecamos que Deus virou as costas para nós. Ou você se esqueceu de Davi, quando Davi cometeu aquele adultério com a mulher de um dos seus soldados. A Bíblia diz que Davi se arrependeu amargamente do que ele havia feito. Davi buscou a presença de Deus. Davi se preocupou em Deus, não aceitá-lo mais na presença dele. Depois você olha na sua casa, no Salmo 51, eu vou ler o versículo 11, oração de Davi, depois de cometer um adultério. Davi diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Querido, quando nós temos um coração quebrantado, quando nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança de Deus misericórdia. Não fique com pecado oculto. Confesse o seu pecado primeiramente para Deus e depois para as suas lideranças, porque eles vão tomar as devidas providências. Davi não ficou com seu pecado oculto, até porque ele foi alertado pelo profeta Natã. Querido, quando nós somos alertados pelos nossos pecados, quando a palavra de Deus nos confronta, isso é para nós nos posicionarmos diante de Deus. E quando nós confessamos o nosso pecado para Deus, aleluia, Ele nos justifica. Deus tem justificado muitos que têm confessado os seus pecados para com o Senhor e têm deixado. Porque uma diferença é a gente confessar o nosso pecado e permanecer no pecado. Isso Deus não se agrada. Davi se arrependeu veemente. De coração, o arrependimento de Davi foi genuíno. Sabe por quê? Porque ele cometeu esse adultério e a Bíblia não diz que Davi cometeu de novo este mesmo pecado. Aprenda uma coisa: se você se arrependeu de algo que você cometeu, Deus vai saber se a tua conduta mudar, se o teu comportamento mudar, se você não voltar a cometer os mesmos erros. Há um ditado brasileiro muito comum, eu acho que ele se encaixa nessa palavra. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Nem Deus quer que você permaneça na vida errada. Nem Deus quer que você permaneça no pecado. Nem Deus quer que você permaneça na mentira, no erro. Deus quer que nós nos levantemos. Se levante para Deus cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Deus quer fazer coisas lindas na sua vida. Deus quer te usar de uma forma que você nunca foi usado neste ano de 2020. Deus quer resplandecer a glória dele, a graça dele, a unção dele sobre a tua vida. Quando você se posicionar, quando você se levantar, quando você sacudir a poeira dos seus ombros, aleluias, e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade na minha vida. Aleluias, e o trabalhar de Deus vai ser lindo, o trabalhar de Deus vai ser extraordinário na tua vida. Você vai ter milagres para testemunhar das grandezas que o Senhor fez na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre eu costumo dizer isso, e eu quero repetir aqui nessa live. Não há nada melhor do que servir a Deus. Não há nada neste mundo melhor
E mais prazeroso do que estar nos caminhos do Senhor, do que sentir a presença de Deus cuidando de nós. Deus tem cuidado de mim e de você. Valorize o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque tem muitas pessoas que estão crucificando a Cristo de novo. Muitas pessoas que outrora estavam perseverando no partir do pão e hoje não estão mais. Trocaram a Cristo por qualquer coisa, por coisas banais desse mundo. A Bíblia diz que céus e terra passarão e as pessoas se esquecem disso. Mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Se Deus liberou uma palavra de vitória na tua vida, se Deus liberou promessas na tua vida, aleluia, como eu sei que Ele liberou, só vai depender de você. Só vai depender da sua perseverança. Porque ninguém alcança nada na presença de Deus fácil. Nada é fácil. Nada na vida é fácil. E na presença de Deus não seria diferente. Se não houver renúncia, infelizmente nós não vamos alcançar as promessas de Deus. Primeiramente, renúncia. Renunciar ao nosso eu, às nossas vontades. Jesus diz na sua palavra: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez hoje você me ouve e você sente que a sua cruz está pesada. Talvez a sua cruz esteja mais pesada que a minha. Ou talvez a minha cruz esteja mais pesada que a sua. Mas isso não significa, isso não quer dizer que nós devemos abandonar a nossa cruz. Não abandone a tua cruz. Que o Senhor venha te abençoar nessa semana. Que você tenha um excelente dia. Após o término desta live, compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais. E em breve nós estaremos falando mais coisas da parte de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos.